Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os corações de todos que nos acompanham pelas redes sociais. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, em que você possa se recolher. Vamos agora serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e elevando o pensamento em uma prece. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no mesmo ideal, de buscarmos o aprendizado, de nos conectarmos aos benfeitores espirituais que se acercam de nós, nos envolvendo em luzes de amor, nos protegendo, e que essa luz divina seja manifestada em todos nós, em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas ações, que possam nos inspirar a melhor compreensão das nossas dores e dos nossos sofrimentos, aumentando a nossa fé, fortalecendo os nossos passos, assim como a nossa esperança de trilharmos uma jornada mais confiante rumo à nossa evolução. E assim, mais harmonizados, vamos para as nossas vibrações. Vibrar é um ato de ajudar o próximo, é uma doação de amor. Então vamos visualizar o nosso querido planeta azul e pedir que onde há escuridão, que haja luz, amor, paz, equilíbrio e muita harmonia. Vibremos. Vibremos pelos nossos queridos irmãos que vivem nas instituições de caridade, nos asilos, nos abrigos, nas prisões, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um alimento. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, envolvendo-os em luzes de cura, de paz e de amor. Vibremos. E neste momento, vamos fazer uma vibração de luz, de entendimento, de fortalecimento para nós mesmos, que possamos absorver os ensinamentos que nos forem passados. E assim nós te pedimos, Mestre Jesus, que possamos sempre sermos amparados pela proteção divina. Aumente a nossa fé raciocinada, para que possamos caminhar com autonomia através do livre-arbítrio, sempre fazendo escolhas com base no que é justo e correto. Sabemos, Senhor, que estamos na Terra para evoluir, e muitos acontecimentos e aprendizados serão necessários para a nossa evolução. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Vale a pena ser coração quando tudo é desamor. Vale a pena ser como irmão quando o outro quer a dor. Vale a pena ser como o sol quando tudo é escuridão. Vale a pena ser um farol quando o resto é solidão. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir,
vale a pena viver e amar. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. O espírito assiste ao enterro de seu corpo físico? Olha que pergunta interessante. Acho que todo mundo quer saber, né? Será que o espírito assiste o enterro, o seu próprio enterro? É uma coisa diferente. Tem gente que não gosta de ir no cemitério nem para assistir o enterro do parente, não é? É, nem para ver o enterro dos outros. E agora, a gente quando estiver passando para o outro lado, como espírito, nós estaremos ali assistindo o que se realiza com o nosso corpo nos momentos finais da despedida? Você já pensou sobre isto? Quando nós estivermos nesse momento em que nós somos o centro das atenções, né? Nós quisemos chamar atenção durante a vida inteira e não conseguimos, mas vai ter um dia em que a gente vai ser o centro de todas as atenções, não é? No caixão, o nosso corpo. E você, já pensou se vai estar ali assistindo o que está acontecendo? É o que Kardec perguntou aos espíritos. Vamos ver, porque é importante a gente saber, não é, Solange? É importante que a gente saiba aqui na Geral Schutz. É importante que a gente entenda, porque nós iremos passar por isto. Nós estaremos enfrentando a nossa partida do corpo físico. E então, é algo que nós, ao conhecermos o que acontece, modificaremos o nosso comportamento no velório dos outros. Porque se o espírito assiste aquilo que está acontecendo, ele vai ver o que nós estamos fazendo de bom ou de mal naquele momento em que um outro está sendo sepultado, não é mesmo? Põe agora pra gente então, Schutz, a resposta aí, ó, a pergunta 327, a resposta que os espíritos dão. Sim, frequentemente o espírito assiste ao enterro de seu corpo. Porém, algumas vezes não compreende o que se passa, se estiver ainda perturbado. Alguns espíritos se encontram no estado mais perturbado, não são todos que têm uma consciência clara do que está acontecendo. Isso tem a ver com o estudo dos nossos encontros anteriores. Quando você vai à pergunta 163 do Livro dos Espíritos, nós estamos na 326. Mas se você for 200 perguntas para trás, você vai encontrar o trecho que fala sobre a perturbação espírita. Qual é a pergunta, André? Repete. 163. 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em um estado de perturbação. Logo a seguir, na 164, Kardec pergunta quanto tempo dura essa perturbação. E os espíritos respondem: depende da evolução de cada um. Existem aqueles que, já estando purificados, se reconhecem quase que imediatamente, uma vez que ele já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que no homem carnal, no homem material, no homem que se prende às coisas do mundo, pode conservar isso por um longo tempo. Essa impressão de conturbação mental. É como quando a gente acorda de um sonho na casa estranha, que a gente não sabe o que aconteceu, como é que a gente foi parar ali, não estou entendendo nada do que você ainda está sonolento. Fica tudo meio misturado. Isso. Né? Então, nós já estamos vendo que é frequente, sempre que isto for possível, que os espíritos estejam presentes no seu sepultamento, assistindo às coisas. E ele vai ter mais aproveitamento disso, naturalmente, se ele estiver consciente, se ele não estiver muito perturbado. Porque às vezes ele fica tão perturbado que ele está lá, mas ele não percebe que se trata do corpo físico dele que está sendo sepultado. A importância do autoconhecimento. Ao longo de nossa caminhada, percebemos o quanto o autoconhecimento é essencial para alcançarmos a paz interior e o progresso espiritual.
Em sua sabedoria, o Espiritismo nos convida à reforma íntima, um processo contínuo de nos descobrirmos e aprimorarmos moralmente. Mas, para começar essa jornada de evolução, é preciso primeiro olhar para dentro de nós mesmos. Jesus, em sua passagem pela terra, ensinou: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade, muitas vezes, é a que encontramos ao confrontarmos nossas próprias sombras. O que motiva nossas ações? O que realmente buscamos? O autoconhecimento nos permite identificar padrões negativos que, por vezes, nem percebemos, como sentimentos de orgulho, egoísmo ou vaidade que nos afastam da verdadeira felicidade. No livro O Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que o espírito é criado simples e ignorante, mas com o potencial para evoluir infinitamente. Esse progresso passa pelo entendimento de nossas fraquezas e pela busca constante de melhorarmos a cada dia. Somente quando compreendemos a origem de nossos problemas e fraquezas, podemos combatê-los com eficácia. Na vida prática, quantas vezes já reagimos com irritação ou impaciência e, tempos depois, percebemos que não era a situação externa que nos incomodava, mas algo mal resolvido em nosso interior. Um exemplo disso pode ser encontrado em situações familiares, onde muitas vezes pequenas discordâncias geram grandes conflitos. A verdade é que, ao reconhecermos nossas próprias limitações, ficamos menos propensos a culpar os outros e mais abertos ao diálogo e à compreensão. O autoconhecimento também é um poderoso antídoto contra as influências espirituais negativas. Espíritos menos esclarecidos podem se aproveitar de nossas vulnerabilidades, estimulando vícios ou atitudes destrutivas. Contudo, quando nos conhecemos melhor, nos tornamos mais resistentes a essas influências e podemos nos alinhar com vibrações mais elevadas. A doutrina espírita nos ensina que o processo de encarnação visa justamente esse aprendizado. Escolhemos antes de reencarnar as provas e expiações que enfrentaremos, tudo com o objetivo de aprimorarmos nossas qualidades e corrigirmos defeitos. Mas como saber quais são essas falhas se não nos dispomos a nos conhecer de verdade? Assim, o autoconhecimento não é apenas uma ferramenta para esta vida, mas também para o cumprimento de nossa jornada espiritual. Um fato que ilustra bem essa questão é o exemplo de Divaldo Franco. Em diversas entrevistas, o médium relata que desde cedo buscou conhecer suas próprias limitações, utilizando esse autoconhecimento para trabalhar suas imperfeições e servir como um instrumento de caridade e amor ao próximo. O resultado desse esforço constante é visível em sua vida dedicada ao bem e à espiritualidade. Portanto, o autoconhecimento é um caminho libertador. Quando nos dispomos a olhar para dentro, a reconhecer nossos defeitos sem nos culpar, mas com o desejo sincero de nos transformar, damos um passo significativo rumo à verdadeira felicidade. O autoconhecimento nos torna seres mais equilibrados, mais fortes diante das adversidades e mais conectados com os ensinamentos superiores. Pensemos nisso. Reflexão do livro Luz no Lar, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelos diversos espíritos. Jesus em casa tem como tema, né? O que é Jesus em casa? É quando nós fazemos evangelho no lar. Por quê? Vamos entender que o evangelho no lar significa o novo sol que irradia, a música da alegria em bela canção. Porque é a glória de Deus, o dom da graça divina, que regenera, ilumina o nosso lar, né? No tempo e no espaço definido, quando nós definimos o dia para fazermos esse evangelho no lar. E na prática do evangelho no lar, nós sabemos que ouvimos
a bênção da prece, trazendo a doce tranquilidade, uma lição que cintilou bem, né? Porque nós vamos ler sobre o ensinamento do Mestre Jesus e vai propulsionar a caridade, né? E nos acalenta com a esperança, trazendo a bendita mudança no plano familiar, vai trazer transformações dentro do lar. Anula-se o conflito no lar. As palavras são contentes e boas, né? Porque o lar, na verdade, tem que ter muita calmaria, muita paz, né? E quem guarda ofensas vai saber perdoar, né? Começamos a compreender que a maldade escuta e pensa, onde o vício da rebeldia vai perder a máscara, né, sombria, e toda a névoa, né, toda a obscuridade dentro do lar vai se transformar em luz. Ah, é tão milagroso assim? Sim, nós estamos percebendo, né, a presença dos espíritos elevados dentro do lar. Vai acontecer de nós estarmos sendo abençoados, né? Porque no Evangelho no lar, com o Evangelho no lar, a casa fica fortalecida, né? Fica mais firme, tudo vibrando entendimento sublime e renovador. Isso é verdade. Com o Evangelho no lar, uma boa direção, né? Vai acontecer uma boa direção. O dever do bem vai governar a nossa vida, porque nós já temos uma consciência, né, mais transmutada, transformada. E as vozes brandas falam calmas, quer dizer, nós vamos ter um comportamento não de violência, mas sim de calmaria, pois percebemos que Jesus nos chama ao reino do que será, né? Ao reino do eterno amor, sabermos amar, respeitar, né? Ter uma atitude nobre em relação aos outros, porque sabemos que depois desse evangelho no lar, o nosso coração fica habilitado para a paciência. Vamos ter mais paciência, compreensão, fé e bom ânimo sobre o reino genuíno do que será. Reino genuíno do amor, o verdadeiro amor, né? E as palavras permanecem revestidas da purificação luminosa. As palavras ficam mais iluminadas, né? Vinculadas ao ensino do grandioso Mestre Jesus, que nos guia sempre para a ascensão, né? Para o crescimento, para o aprimoramento nosso, para podermos compreender melhor esta luz no caminho, né? Esta luz que vai levar ao reino de Deus. Então, vamos refletir sobre isso, dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.